Bom dia e sejam bem-vindos a este novo episódio especial de Halloween do Cartoon Horror Show. Hoje, neste novo episódio, estou acompanhada pelos meus colegas Requiem e Piraco Creepypasta. Contaremos a vocês 4 histórias simplesmente assustadoras. Acomode-se confortavelmente, apague as luzes, verifique se suas portas estão bem fechadas. E vamos começar. Meu nome é Bri, e isso ocorreu em 2016. Eu tinha 19 anos na época. No dia anterior, eu ainda estava acordada até tarde da manhã, revisando minhas aulas. E eu não tinha dormido muito. Eu tinha acabado de acordar de uma soneca, decidi tomar um banho para acordar um pouco. E foi nesse momento que ouvi um barulho, como um tipo de arranhão que vinha de fora. Desliguei a água, saí devagar do chuveiro e fui para a janela. Eu não conseguia ver nada, mas ainda podia ouvir esse barulho. Eu pensei que talvez fosse apenas meu vizinho trabalhando em sua oficina. Então eu voltei para o chuveiro. Devo dizer a vocês que tenho sérios problemas de ansiedade e às vezes me torno rapidamente paranoica. Além disso, isso não ajuda, mas eu sofro de estresse pós-traumático. Enfim, não importa. Eu estava no meu quarto, sentada na cama, perguntando ao meu namorado por mensagem o que ele queria jantar. Enquanto esperava eles me responderem, relaxei um pouco e vi o que tinha disponível. No meu feed de notícias do Facebook, eu estava lendo um artigo que falava sobre várias observações de palhaços que haviam ocorrido recentemente. Foi nesse momento que ouvi passos vindo de fora, me interrompendo. Escutei atentamente e ouvi mais alguns passos, seguidos de batidas. Nesse momento, eu estava um pouco confusa e ainda não tinha percebido que provavelmente havia um visitante indesejado do lado de fora. Eu me perguntava por que meu namorado não bateu na porta ou ligou quando estava lá. Tínhamos uma rotina para essas coisas, especialmente quando eu estava sozinha em casa. Ele me escrevia, ligava ou fazia uma videochamada comigo para que eu soubesse que ele estava a caminho ou na porta. Porque havia coisas estranhas acontecendo no nosso bairro naquela época. Então eu decidi ligar para ele, mas de repente tudo ficou em silêncio. Eu mandei uma mensagem perguntando se era ele na porta, mas ele não me respondia. Então decidi dar uma olhada pela janela do meu quarto, mas nem tive tempo de chegar lá. Meu namorado me ligou para uma chamada de vídeo, dizendo que chegaria em cerca de 15 minutos. Enquanto eu falava com ele, terminei o caminho até o meu quarto, e chegando na minha janela, puxei as cortinas. Mas o que eu vi lá me gelou o sangue. Eu estava cara a cara com um maldito palhaço. Os mesmos descritos naquele artigo tolo do Facebook. Eu estava aterrorizada, levei alguns segundos para me recompor, e eu sei que não estava alucinando. Havia realmente um palhaço sorrindo para mim. Após esse primeiro choque, comecei a rir pensando que provavelmente era algum tipo de piada que meu namorado estava fazendo comigo. Então, entrei no jogo e fingi estar aterrorizada. Então eu sussurrei no telefone. Muito engraçado, idiota. Eu adoro o palhaço. Assustador. Houve alguns segundos de silêncio e meu namorado pareceu confuso. Então, expliquei a ele sobre o palhaço na janela e o parabenizei por ele e seus amigos terem conseguido me assustar. Porém, sua confusão cresceu. Ele retrucou que ele e todos os seus amigos ainda estavam no bar. E que ele não tinha feito nenhum plano para me assustar, ou qualquer coisa do tipo, já que ele conhecia meus problemas de ansiedade. Quando ouvi isso, senti como se jogassem um balde de água fria em mim. Eu estava com um nó no estômago quando olhei novamente para o palhaço do lado de fora da minha janela. Ele tirou uma faca de açougueiro do seu traje. Eu fiquei paralisada. Naquele momento, eu estava confusa e aterrorizada, então peguei meu taco de beisebol, decidida a não me deixar levar. Meu namorado me escreveu que estava muito perto de mim. Ele me disse para fechar todas as portas e janelas, para me barricar dentro, que ele estaria lá rapidamente. Então, após ouvi-lo, fechei rapidamente todas as cortinas e fui para a sala de estar. Foi quando ouvi fortes batidas na porta e uma voz assustadora soou do outro lado. Deixe-me entrar, criança. Eu não respondi, não me movi um centímetro e esperei o que viria a seguir. Os golpes soaram novamente, ainda mais fortes contra a porta que tremia, mas eu continuava em silêncio.
Eu estava assustada e um pouco irritada com a situação até aquele momento. Comecei a gritar para o palhaço. Vaza, idiota, e vai encher o saco de outra pessoa. Após um silêncio, ele respondeu com uma risada assustadora. Vamos, por favor, deixe-me entrar. Vamos lá, eu só quero brincar. Quero brincar com suas entranhas. Sua risada sinistra ecoou novamente. Eu já tinha tido o suficiente. Estava prestes a sair e enfrentar esse cara eu mesma. Mas foi aí que ouvi a voz do meu namorado no telefone dizendo: pare de brincar, desligue e chame a polícia. E de fato, enfrentar esse palhaço com sua faca de açougueiro talvez não fosse a melhor solução que eu tinha. Então, fiz o que meu namorado me disse. Saí da sala e liguei para a polícia explicando a situação. Então, me dirigi ao meu quarto e foi lá que ouvi o vidro quebrar, mais precisamente a janela da sala. Em pânico, eu disse a eles que o palhaço provavelmente tinha acabado de entrar na casa. Eles disseram que eu deveria me esconder em um local seguro. E foi nesse momento que ouvi meu ex gritar: Ei, o que é isso? O que está fazendo aqui? A polícia já vem. Eu ouvi o palhaço rir com uma risada histérica. Então ele se foi. Quando saí do meu esconderijo para voltar ao quarto, algo me chamou a atenção. Quando olhei novamente através das cortinas da janela, vi outro palhaço e ele tinha uma espécie de serra na mão. Nesse ponto, eu queria ir embora, mas não conseguia mais. Eu estava paralisada. O medo tomava completamente conta. E foi aí que percebi que meu namorado estava agora lá fora, com os dois palhaços assustadores. Então, eu gritei no telefone a outro palhaço lá fora. Bata em sua casa, por favor. Meu medo diminuiu um pouco quando ouvi meu namorado na porta dos fundos. Eu o deixei entrar rapidamente. Estávamos abraçados fortemente um ao outro quando a polícia chegou. Depois de coletar nossas informações, a polícia encontrou uma serra enferrujada e um machado do lado de fora, bem abaixo da janela do meu quarto. Havia manchas vermelhas por toda parte. Claro, esses palhaços que transformaram minha noite em um terrível pesadelo estavam desaparecidos. Após aquela noite, meus problemas de sono pioraram, e eu frequentemente imaginava o que poderia ter acontecido se eu tivesse aberto aquela porta ingenuamente. Eram apenas pessoas querendo pregar uma peça assustando os outros, ou eles realmente queriam ver sangue. Meus avós morreram com poucos meses de diferença, deixando a casa vazia. Inicialmente, a ideia era alugar a casa, mas devido ao seu estado e aos reparos necessários, meus pais eram contra. Não tendo nenhuma ideia do que ainda havia naquela casa, deixamos o porão como estava. Antes que eu tropeçasse nisso, minha tia e eu estávamos procurando nas coisas da minha mãe e vimos um velho álbum de fotos. Minha mãe tinha partido e ninguém sabia ao certo se ela retornaria. Nosso relacionamento era difícil, então há muitas coisas que ainda desconheço sobre minha família. Vi uma foto em que ela estava comigo quando eu era bebê, mas não reconheci a casa em frente à qual estávamos. Perguntei à minha tia, ela me falou sobre uma casa estranha, chamada Wheeler, que um dia pertenceu aos pais dela. Ninguém morava lá há mais de uma década, e ela nem sabia se a casa ainda estava lá ou não. Depois de uma hora de negociação, ela concordou em me levar para vê-la. No dia seguinte, partimos da cidade. Dirigimos por 30 quilômetros através de campos de milho, até uma interseção que levava a uma estrada de cascalho. Subindo a colina, eu avistava a casa que, apesar de um estado deteriorado e antigo, tirava meu fôlego. No seu auge, deve ter sido a casa mais bonita de toda a cidade. Minha tia morava a alguns quilômetros de distância, então saímos do carro. Pelo que eu podia ver, ninguém além da empresa de corte de grama, que vinha às vezes, havia entrado lá há muito tempo. A pintura havia desbotado. Havia destroços por toda parte. E alguns lugares começavam a desabar. Antes de entrar, eu queria observar cada detalhe da casa. Na parte de trás estavam as ruínas dos antigos estábulos. E pelo que me disseram, a fortaleza do meu avô. Embora a casa tivesse sofrido os efeitos do tempo, eu nunca tinha visto algo semelhante. Talvez algumas mansões vitorianas em São Francisco, mas mesmo assim, essas não competiam com ela. Uma vez,
Pronto, entramos pela porta dos fundos. Então, a porta aberta, fomos surpreendidos por um cheiro desagradável que vinha de dentro. Dissemos a nós mesmos que era normal, pois a casa não tinha sido ventilada há muito tempo, e retomamos nossa busca. Tudo parecia ter sido congelado no tempo, como em uma cápsula do tempo, ou mesmo um museu. Até as luzes ainda acendiam. Foi depois que me disseram que minha mãe continuou pagando pela eletricidade todos esses anos, na esperança de que alguém fosse morar lá, talvez um dia novamente. Andávamos de sala em sala e eu não conseguia parar de pensar por que ninguém me falou sobre essa casa durante todos esses anos. Situação complicada. Eu poderia ter ajudado minha mãe a manter a casa. Para mim, era simplesmente inimaginável poder deixar uma casa assim. Mas afinal era a atitude da minha mãe que estava na origem das nossas frequentes discussões. Uma vez que chegamos ao segundo andar, o cheiro se intensificava e eu sugeri que nos apressássemos para terminar essa visita. Todas as portas estavam fechadas, então eu peguei a primeira aberta e entrei. Essa sala devia ser o quarto de hóspedes. Os móveis tinham pelo menos 100 anos, dado o seu estado. Minha tia encontrou um baú antigo no qual havia outro álbum de fotos, que era ainda mais antigo que o anterior. Decidimos levá-lo para olhar mais tarde em casa. Dirigi para a última sala, infelizmente mais. Me aproximava dessa porta, e mais o cheiro se tornava horrível. Eu não queria abrir no início, mas minha curiosidade prevaleceu. Uma vez que a porta estava aberta, o cheiro era tão repugnante que me deixou tonto por alguns segundos. Um instante depois eu percebi algo horrível. Não era uma criatura ou algo do tipo, mas um ser humano. O corpo irreconhecível estava deitado no lado direito da cama. Meus joelhos tremerem, então saí o mais rápido possível daquela sala. Minha tia achou meu comportamento estranho, então ela também deu uma olhada naquela sala antes de sair por sua vez. Nós corremos para a porta dos fundos por onde entramos e imediatamente chamei a polícia. O policial passou alguns minutos no quarto antes de voltar para nós com um pequeno pedaço de papel e uma carteira de motorista. Outro se juntou a nós e me fez algumas perguntas sobre minha mãe. Tudo aquilo me deixava nervoso, então pedi que ele se explicasse, para entender o que tentava dizer. Ele assumiu uma expressão mais séria e me disse que o corpo que haviam encontrado era o da minha mãe. Eu não queria acreditar, mas quando ele me deu a carteira de motorista dela, eu soube que era verdade. Minha tia e eu choramos por vários minutos antes que... O policial nos interrompeu novamente e me perguntou se eu sabia o motivo do possível suicídio da minha mãe. Eu pensei que ela tinha morrido durante o sono. Era uma mulher idosa. Mas o pedaço de papel que ele me deu tornou essa história um pouco mais clara. Ela estava deprimida há muito tempo devido ao nosso relacionamento distante. E a última vez que conversamos, algumas coisas foram ditas, e ela pensou que não poderia se desculpar. No dia seguinte, após uma de nossas brigas, ela decidiu ir a um lugar onde sempre foi feliz. Apesar de dizer que não sabia o que faria sozinha durante todo esse tempo, o estado precário da casa era demais para ela. A última frase dizia que não era por minha causa e que eu deveria continuar minha vida como antes. Antes de terminar simplesmente com adeus, mãe. Algumas semanas depois, após compartilhar essa triste notícia com meus entes queridos, reuni o resto da família. Depois de ver o estado da casa e vendo o impacto na minha mãe, propus arrecadar fundos para reformar a casa. Eu queria pelo menos tentar fazer algo de bom, de positivo com essa tragédia. Eles adoraram a ideia, então comecei a trabalhar. Isso levou algum tempo. Mas no primeiro dia da primavera de 2018, tive o privilégio de fazer a primeira visita à recém-renovada mansão Wheeler. Mas esse dia poderia ter sido ainda mais bonito se minha mãe estivesse lá comigo. Não importa. Nossas diferenças. Foi ela quem me inspirou e tornou isso possível. Eu sou... Nasci, cresci e ainda moro no Texas. Venho de uma família de caçadores. É uma espécie de tradição familiar. Vou contar-lhe algo que me aconteceu quando eu tinha 25 anos. Foi em 2005. Meu pai acabara de ser diagnosticado com câncer de pulmão e toda a minha família estava devastada com essa notícia. Especialmente para mim, sabendo que meu pai e eu éramos muito próximos. Eu tinha muitos outros assuntos pessoais na época e sentia que precisava esvaziar a cabeça sozinha por alguns dias.
Fazendo uma espécie de viagem de caça, eu estava preparando equipamentos de camping, assim como minha Marlene 336, que meu pai me deu no dia do meu aniversário de 18 anos. Desculpe, mas meu pai faleceu 3 meses depois de ter sido diagnosticado. E até hoje eu uso essa arma para caçar. Não importa, eu diria que isso aconteceu no final de outubro, início de novembro. Eu não quero falar muito precisamente sobre o local, porque normalmente eu não deveria poder caçar aqui. Tudo o que eu posso dizer é que era perto da fronteira mexicana. Isso será importante mais tarde. Decidi acampar aqui por 3 dias antes de voltar para casa. Eu já tinha caçado aqui com amigos e conhecia as precauções a serem tomadas para não ser detectada. Não sei se há outros caçadores ouvindo essa história. Mas saiba que frequentemente nos guiávamos pelo livro de regras. Regras sobre onde caçar e onde não caçar. Antes que alguém critique minha atitude, ou o fato de caçar em geral, saiba que eu sou uma pessoa muito espiritual. E tenho um grande respeito pela natureza. Eu não deixo meus resíduos por aí. E cada animal que eu abato, eu não faço isso por prazer. Sou a primeira a admitir que há outros caçadores que nos dão uma má reputação. Mas eu que não respeito as regras. E mais um gesto de desrespeito ao governo do que é para a caça. Eu queria bater em alguém que era amigo de um amigo por ter atirado em um cachorro vadio, sem motivo algum. Se isso pode consolar alguém, saiba que eu dei uma boa lição nele por seu ato. O primeiro dia passou sem problemas, exceto pelo fato de que não havia nenhum animal visível naquele dia. Então, No dia seguinte, decidi ir mais para o sul, para tentar a sorte lá. Outros caçadores conheciam este lugar proibido e talvez já tivessem caçado aqui nos dias anteriores. Quando a noite se aproximava, eu me encontrava perto da minha tia, levantando meu olhar para o céu estrelado, perguntando-me se meu pai e eu poderíamos um dia caçar juntos novamente. Quando de repente ouvi ruídos de passos caminhando suavemente em minha direção, através de um arbusto. Isso sendo alarmante por várias razões. Eu sei que normalmente eu deveria acender uma fogueira nessas condições, mas essa pessoa caminhava na escuridão total, sem lanterna, o que significa que eles tinham algum tipo de dispositivo de visão noturna que lhes dava vantagem. Eu estava preocupada, porque se eles estivessem me olhando através dessas árvores naquele exato momento, eu pareceria estar dormindo. Na verdade, eu estava deitada no meu saco de dormir com um cobertor por cima. Porque eu me sinto claustrofóbica ao ficar presa em um saco de dormir sem poder me mover muito. Mas isso foi uma coisa boa, porque eu podia me levantar rapidamente e algo me dizia que eu tinha apenas alguns segundos para tomar uma decisão. Eu me virei para o lado e assim que fiz isso, pude ver um flash vindo diretamente das árvores à minha frente. Eu senti a terra respingando nas minhas costas por causa do tiro que havia caído bem ao meu lado. Levantei-me imediatamente quando ouvi mais tiros em minha direção. Uma bala quebrou a janela do lado do passageiro do meu caminhão. Refugiei-me atrás do meu caminhão e peguei minha pistola que estava no meu bolso. Depois me posicionei embaixo do caminhão e disparei algumas vezes na direção de onde vinham os tiros. Eu podia ouvir vários barulhos de passos se afastando daquele lugar, mas mantive minha posição caso minha teoria com os dispositivos de visão noturna estivesse correta. Com mais de 2 balas no carregador, passei praticamente a noite toda debaixo do meu caminhão, com minha pistola apontada para a escuridão, até que o sol nasceu e iluminou o ambiente. Saí lentamente do meu esconderijo, arrumei todo o meu equipamento o mais rápido possível e fui embora imediatamente. Mais tarde, quando eu explicava essa situação a um amigo, ele disse que gostaria de saber para onde eu estava indo nessa direção. Ele me explicou que o cartel mexicano havia usado aquele lugar para o tráfico de drogas e de pessoas para fazê-las passar discretamente pela fronteira. Meu amigo era ele mesmo um imigrante mexicano e tinha família nos cartéis, então eu confiava completamente nele. Afinal, eu ainda achava que tinha saído facilmente disso. Mas se eu estivesse no meu saco de dormir, não tenho dúvidas de que a bala teria me atingido. Nos outros dias, eu ficava nas áreas dedicadas à caça. Algumas coisas simplesmente não valem a pena arriscar. Eu moro em uma grande cidade no Texas. Meu apartamento fica em um bom bairro, mas a segurança nem sempre é garantida. Às vezes, os portões são deixados abertos e alguém poderia facilmente obter o código de acesso da entrada. Talvez 2.
Vezes em 3 anos, houve reclamações de carros roubados ou outras coisas que foram perdidas. Também existem pessoas que fazem vendas de porta em porta, mesmo sendo proibido. Nessa sexta-feira em particular, fui dormir por volta das 2:30 da manhã. Por algum motivo estranho. Estive com dificuldades para dormir recentemente. Então, muitas vezes eu colocava um podcast para adormecer. Mas frequentemente eu acordava por causa do barulho de estalos. Parecia que um dos meus vizinhos de cima estava fazendo barulho, mas eu não dava muita atenção, pois estava acostumada com meus vizinhos ficando acordados até tarde nos fins de semana. Mas depois... 20 minutos depois, notei que o barulho estava se tornando extremamente repetitivo e cada vez mais alto. Então, tentei me concentrar para poder identificar o que poderia ser e de onde estava vindo. E de repente tive uma ideia. Na verdade, estava vindo exatamente da entrada da frente do meu apartamento. Levantei-me e fui em direção à minha porta. Sim, eu podia claramente identificar esse barulho. O cadeado se movia como se alguém mexesse freneticamente na maçaneta. Eu podia ouvir a pessoa inserindo um objeto na fechadura e o agitando vigorosamente. Então eu corri para o meu quarto, mais precisamente para o meu cofre que estava lá. Eu peguei minha pistola, um SIG de .3, 57. Eu carreguei com uma única bala de festim e meu carregador com 14 balas reais. Então me dirigi novamente para a porta onde vi a fechadura se mexer e abrir. Apontei minha arma para a porta, sabendo que se alguém entrasse eu teria que decidir em uma fração de segundo. Eu me disse que se alguém conseguisse entrar, eu daria a eles apenas uma chance de ir embora. Mas se agissem de maneira agressiva, eu atiraria sem fazer perguntas. Ou talvez mais tarde. No entanto, lembrei-me que a bala de festim que eu havia carregado era um bom meio de defesa e, acima de tudo, de blefe. Ela poderia me fazer ganhar segundos preciosos. De fato, ter isso iria me evitar uma confrontação mortal. Mas é lá que eu mudei de ideia. Eu, cautelosamente, dei uma olhada pela fechadura. E foi lá que eu vi 3 pessoas asiáticas. 2 homens e uma mulher. Todos... Os 3 vestiam moletons com capuz, dificultando o reconhecimento de seus rostos. Eles seguravam objetos nas mãos, mas não conseguiam identificá-los. Conversavam muito entre si. Eles se perguntavam por que não conseguiam abrir a porta, já que tinham destrancado a fechadura externa. Na verdade, era principalmente a mulher que falava em voz alta, a ponto de poder ser ouvida no hall de entrada do prédio. Ela falava em outra língua, e a única coisa que eu consegui entender foi blá 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 apartamento, 250 blá blá blá. Ela repetia várias vezes como um leitor de cassete que estivesse quebrado. Eu questionava se ele estava apenas no andar de baixo ou no apartamento errado. Mas isso me parecia impossível, porque se fosse o caso, eles deveriam ter uma chave na mão, e não um dispositivo de arrombamento, como era o caso atualmente. Eu nunca fiz uma única cópia da minha chave, muito menos a dei para alguém. E então, a outra coisa era que não apenas o número 250 não era o número do meu apartamento, mas esse número não existia em lugar nenhum no meu bairro. Eu recuei da porta e peguei um cabo de vassoura e bati violentamente contra a porta. Para mostrar que alguém estava do outro lado, eles começaram a fugir imediatamente. Eu não sabia muito bem se deveria chamar a polícia ou não, e escolhi não fazer isso, até que eles voltassem. Eu sabia que levaria muito tempo antes que alguém chegasse ao local. Era muito perigoso segui-los para tentar pegar o número da placa do carro ou algo assim. Mesmo sem informações suficientes para descrevê-los, relatei o ocorrido à polícia e aos responsáveis pela manutenção do prédio no dia seguinte. Eles me disseram que isso não era tão raro, mas que iriam informar o chefe da polícia para vigiar o prédio por algumas noites. Nunca houve um segmento sobre esse incidente, e até agora nunca houve outro. Ninguém mais no prédio, nem nos arredores, havia vivido algo semelhante. E honestamente, eu não acho que essas pessoas estranhas vão voltar. Mas uma precaução que tomei foi comprar uma fechadura moderna, com a qual é possível trancar a porta de dentro. Mesmo que eu não estivesse em casa, é louco acreditar que a fechadura era a única coisa que me separava dos intrusos. Nunca se sabe como vamos reagir nesse tipo de situação, mas estou orgulhosa de mim por ter permanecido tão calma. Honestamente, eu sei que estaria pronta para me defender adequadamente, mas se posso tirar algo bom disso é que agi da maneira correta e que agora estou pronta para o inimaginável.